Olá, queridíssimos irmãos e irmãs, que a paz de Jesus continue em nossos corações e a gente possa continuar gozando de muita saúde, muita paz, para que possamos cumprir a contento a missão que está assinalada a cada um de nós. Que Deus nos abençoe e nos ampare para que a gente possa prosseguir no caminho de combate às nossas más tendências, inclinações, buscando a cada dia ser uma pessoa melhor. Nós vamos falar hoje do capítulo 8, Bem-aventurados têm puro coração. Vamos falar dos itens 20 e 21, que fala: Bem-aventurados têm fechado os olhos. A primeira mensagem dada por Vianney em Curaçao, Paris, 1863, se refere a uma evocação feita por aquela equipe de estudos que estava reunida naquele momento em volta de uma pessoa cega, que apresentava a deficiência da cegueira. Então foi evocado o Espírito para que se manifestasse a respeito. Nós sabemos, temos que diferenciar o termo evocação de invocação. Invocação é quando nós oramos a Deus e pedimos a intercessão de algum espírito amigo, invocamos o espírito de fulano e tal para que interceda junto a nós, por nós, junto ao Pai. Isso é uma invocação, nós pedimos auxílio a esse espírito para que interceda por nós. Evocação é quando numa sessão mediúnica nós pedimos ao espírito que se comunique conosco, que atenda ao nosso chamado, né? Logicamente, nas casas espíritas não há, ou há em menor grau, ou de preferência que não haja a evocação, né? Chamada do Espírito para se manifestar. Mas nessa época Kardec, que conhecia bem esses trâmites, e a codificação estava no início, e ele tinha muita segurança no que estava fazendo, porque acompanhou desde o início o processo. Então, em alguns momentos, ele se valia da evocação, ou seja, de chamar algum espírito para que esclarecesse algum ponto obscuro ou alguma situação para a qual ele estava precisando de uma solução. Foi o caso, eles se reuniram na Sociedade Espírita de Paris, em volta de uma pessoa que apresentava deficiência visual, que era cega, e chamaram esse espírito Curaçao para se manifestar a respeito. E ele disse o seguinte: meus bons amigos, para que me chamaste? Terá sido para que eu imponha as mãos sobre essa pobre sofredora que está aqui e a cure? Então o Curaçao, por que me chamaram? Para que eu imponha minhas mãos e cure essa pessoa que está aqui apresentando essa enfermidade? Ah, que sofrimento, bom Deus! Ela perdeu a vista e as trevas a envolveram. Pobre filha, que ore e espere. Então ele coloca já duas questões: que ore e espere, ou seja, oremos para que a gente possa suportar a prova ou a expiação a que somos submetidos, e esperemos com paciência para que Deus se manifeste a respeito do socorro solicitado, ou com a cura, ou até mesmo com o prolongamento, com a permanência dessa enfermidade, já que muitas das vezes nós não queremos admitir, mas as doenças têm um efeito terapêutico. Mas aí as pessoas falam assim: mas isso é um contrassenso. Uma doença, a terapia, o que significa terapia? Seria a cura daquela doença. Mas o Espiritismo nos ensinou a ver o contrário. A terapia nem sempre é a cura daquela moléstia física, mas a cura espiritual, a cura por completo. Porque muitas das vezes o que se manifesta na carne é uma chaga, uma moléstia espiritual, como nesse caso aqui a gente vai ver mais à frente. Então, quando Deus se manifesta pela permanência daquela moléstia física, Ele está cuidando da nossa cura espiritual, que é mais importante. E Jesus se referiu a isso também quando Ele é defrontado com pessoas que estavam amarradas por correntes, né, que foram trazidas a Ele, um grupo de pessoas, e Ele então fala assim: ó raça, até quando estareis convosco? E aproveitando uma manada de porcos que passava à sua frente,
ele então expulsa os espíritos que de alguma forma incomodavam aqueles espíritos encarnados, aquelas pessoas, e os transporta para a manada de porcos que acaba caindo num precipício. E ele diz, esse tipo de espírito é muito perigoso, porque vão, e ao retornarem, se não encontram a casa varrida, fazem muito pior. Ou seja, a moléstia daquelas pessoas que ali estavam não era uma moléstia física, mas uma moléstia espiritual. Muitas vezes isso acontece conosco também. A nossa doença não é física, se manifesta no físico, mas é uma moléstia espiritual. Como nesse caso ele fala, ela que ore e espere. Não sei fazer milagres, eu sem que Deus o queira. Todas as curas que tenho podido obter vos foram assinaladas, não atribuais senão aquele que é o Pai de todos nós. Ou seja, todas as curas físicas ou espirituais devem ser atribuídas a Deus, não aquele que intercedeu por nós. Muitas das vezes nós vemos médiuns que impõem as mãos e têm o poder de cura, mas ele nada pode fazer sem que Deus esteja ciente, concorde e autorize aquela doença. Ele fala assim, ele continua dizendo assim, nas vossas aflições volvei sempre para o céu olhar e dizer do fundo do coração, meu Pai, cura-me, mas faz que minha alma enferma se cure antes do meu corpo. Ou seja, não adianta a gente estar curado da carne, da matéria, se o nosso espírito continua doente, porque nós vamos adoecer novamente. É preciso que a gente se cure internamente, interiormente, espiritualmente. Mas de que forma se faz isso? Dominando as nossas más inclinações. Num primeiro momento, identificando-as. Saber quais são os nossos pontos falhos, os quais nós devemos combater com toda a nossa força. Aí sim, curando as nossas mazelas espirituais, teremos um corpo mais saudável, porque essas mazelas não influirão na nossa constituição física. E ele continua dizendo, após essa prece, meu amigo, que o bom Deus ouvirá sempre, dada-vos serão força e a coragem, e quiçá também a cura que apenas timidamente pedistes, em recompensa à vossa abnegação. Nesse capítulo mesmo, nós aqui até separamos, Jesus fala o seguinte, se o teu olho for motivo de escândalo, se a sua mão ou o vosso pé vos é objeto de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. Melhor será para que vós entreis na vida tendo um só pé ou uma só mão, do que tendes dois e sede lançados ao fogo eterno. Ou seja, muitas das vezes, aquilo que nós julgamos uma deficiência física, nada mais é do que uma porta fechada para os nossos arroubos, que vão nos trazer consequências muito piores lá na frente. Então é o que Jesus se referiu. Se o teu olho, a tua mão ou a tua perna for motivo de escândalo, arrancai. É melhor entrar na vida faltando um desses membros do que ser completo e causar uma perdição maior para a nossa vida de espíritos. Então é justamente isso que se refere à lição de agora. Kardec, quando ele faz aqui a nota no item 21, quando uma aflição não é consequência dos atos da vida presente, deve-se buscar a causa numa vida anterior. Ou seja, se nós no momento não reconhecemos motivo para aquele sofrimento, com certeza a causa está numa existência anterior. E refletir-se nessa encarnação, não como punição, mas como um freio às nossas inclinações mais que nós não sabemos controlar por nós próprios. Então é preciso que haja um freio para que a gente não manifeste essas tendências que nos serão muito nocivas na nossa economia espiritual. Nem por isso, portanto, devemos olhar para aquelas pessoas que têm essas marcas como com alguém criminoso, alguém réprobo aos olhos de Deus, mas alguém que está expiando um passado culposo, tão culposo quanto o nosso, talvez menos culposo nós, que apontamos várias falhas no companheiro, mas não reconhecemos as nossas falhas.
que tratemos esse companheiro como alguém que necessita do nosso amparo, do nosso auxílio, da nossa compreensão e, sobretudo, da nossa compaixão, compreendendo que é um processo necessário, não como punição, mas como um processo de reeducação que Deus utiliza para corrigir as nossas falhas e colocar no rumo certo a nossa caminhada espiritual. Muita paz a todos, muito obrigado.